Ó, aqui nós temos uma prevenção, a prevenção, primeira coisa, evitar as cesáreas desnecessárias e os partos induzidos innecessários, tá? Não tem necessidade, não tem necessidade de induzir, não faça, tá? Não faça a indução, ok? Não faça a cesárea sem necessidade, tá? Outra coisa, o rei do pulmão, o corticoide, para mulheres, certo? Para em embaraços de alto risco, tá? As mulheres em embaraços de alto risco, você vai dar corticoide antes do nascimento, o beta-metasona, de 2 doses de 12 miligramas cada 24 horas, né? Então, 12 mais 12, 24 miligramas. E ou dexametasona, também todos intramusculares, a cada 12 horas, a diferença, 24 e 12. Só que aqui são 6 miligramas, 4 doses de 6 miligramas a cada 12 horas. Total, 24 também. Tá? A betametasona, ela é mais indicada para a galerinha aí. Por quê? Porque ela diminui a incidência de mortalidade em relação à dexametasona, tá? Ela é mais utilizada aí no mercado e em estudos dizem que ela tem menos efeito neurotóxico, tá? De metabólitos sulfitos, tá? E o benefício do corticoide começa em poucas horas, bem pouquinho, rapidão, e atinge sua maturação principal, seu alvo top de linha, né? Seu tratamento top, a níveis ótimos, em 24 horas, tá? Então, outra coisa, os benefícios começam aí. Outra coisa, o tratamento com corticoide é de 7 dias, tá? 7 dias, lembre-se disso, tá? 7 dias. Corticoide no embaraço, né? São as melhora, né? Em todas as mulheres com riscos de parto prematuro, todas, tá? Com risco de parto prematuro, né? O corticoide antes do nascimento, né? O que ele faz? Ele melhora a produção, tá aqui uma fabriquinha, né? De surfactante, né? Que é aquele lá que a gente falou que quebra. Outra coisa que ele melhora é a função pulmonar, certo? Vai ajudar a função pulmonar por causa de outras questões de elasticidade. Outra coisa, ele diminui, na verdade, o índice e a severidade do que? De hemorragias intraventriculares, tá? Ó, hemorragias intraventriculares, que a gente viu lá, HIV e tal. Então, ele diminui essa incidência ou essa severidade e ele também diminui a necessidade de inotrópicos nos primeiros dias de vida, tá? Então, ele ajuda pulmão, surfactante, função pulmonar, diminui a hemorragia intraventricular e diminui a necessidade de inotrópicos nos primeiros dias de vida, né? Em todas as mulheres com risco de parto prematuro. O tratamento, as medidas são as medidas gerais. Reanimação, certo? É adequada, medidas gerais, tá? Então, reanimação inadequada, se necessário, ventilação a pressão positiva, né? Você vai fazer de uma forma gentil, né? Muitas vezes é um prematuro, né? Vai colocar o oxímetro na mão direita, tá? O oxímetro aqui, ó. Também vai manter o ambiente adequado, térmico, né? Aquele mesmo, 37, 30, né? Manter o equilíbrio eletrolítico, né? Manter o balance hídrico estrito, né? Nem desidratado, nem superhidratado, né? Hidroeletrolítico, né? Cálcio, potássio, magnésio, sódio, sempre vendo essa galerinha aí, tá? Outra coisa,
manter um equilíbrio metabólico. Lembre-se sempre, principalmente dentro do metabolismo, a principal, a rainha aqui, ó, a glicemia, tá? Glicemia. Lembre-se sempre, glicemia para fazer o metabolismo, transformação de oxigênio, né? Fosforilação oxidativa, ATP. ATP é tudo, vê o nível de glicemia aí também, tá? Para cérebro, para tudo. Outra coisa aqui, os câmbios bruscos da volemia. Olha só o que eu fiz aqui mesmo. Câmbios bruscos da volemia, né? Que cuidar da pressão arterial, né? A pressão, se está hipertenso, se está hipotenso, principalmente na questão de riscos de hemorragia intraventricular, tá? Administração de oxigênio, manter a saturação entre 89 a 94, tá? Manter sim a saturação aí, né? Dentro dessa pauta aí, pelo menos, né? Saturação. Manejamento das patologias associadas, né? Doença de respiração pulmonar, ruptura alveolar, sepse, hemorragia intraventricular, asfixia perinatal. Manter o quê? Os signos vitais. Todo paciente que te move, tá? Monitor oxigênio e veia, tá? Sempre vendo pressão arterial, pressão cardíaca, frequência cardíaca, frequência respiratória, gases, né, sanguíneos, sempre, para ver hipoxêmia, hipercapnia, papapá. Pressão arterial também, tá? E alimentação precoce, beleza? Esses são os cuidados gerais. Quando necessita de internação na UTI, quando você vai voltar aqui, ó, quando você vai fazer na UTI, são assim, os pacientes, os pré-termos, né? Se o paciente ele for pré-término, né, e apresenta uma dificuldade respiratória que requer oxigênio, né, deve ingressar a versão positiva, né, contínua, e aí nas vias aéreas por CPAP, tá? Sem demora, tá? Então já é pré-término, já tem dificuldade respiratória, requer, não vai demorar, mede CPAP ali. Se a CPAP ela não pode manter uma saturação ali, ó, maior de 90% e com considerações ali, concentrações de oxigênio entre 40 a 70, mesmo com a VPP, aí já é uma indicação para ir para o CM, tá? Também, tá? Então, fica ligado aí, tá? Você vai dar a CPAP aqui, ó. Você vai dar a CPAP, desculpa, tá? Esquece aí. Né? Você vai dar a CPAP, né? Já aqui, nesse cuidado. Quando ele tá nesse termo aqui, ó. Se ele não pode manter a concentração ainda menor que 90 e a pressão de concentração de inspirações de 40 de oxigênio, 40 a 70, CPAP, tá? Aí você descobre que ao redor de 50% dos recém-nascidos, pré-términos, né? Eles têm o quê? Eles já respondem a CPAP, né? Nasal, sem necessidade de intubação, tá? Então, sem necessidade de intubação, ele já recebe com CPAP nasal, mas é só 50% também. É um índice grande que precisa também, né? E aí o fracasso da CPAP está relacionado com o quê?
Tá? Então, esse 50% é CPAP nasal. O resto vai precisar de intubação. Então, ó, CPAP, você vai, ó, intubar ou ventilar nasal, né? Essa questão, ou nasal ou intubada, você vai fazer o quê? Quando tiver nessa parte aqui, ó, nessa questão, menor, não consegue manter maior de 90%, né? E com concentrações respiratórias de oxigênio de 40% a 70%. Quando acontece o fracasso da CPAP? Mais frequente se não administra corticoides antes do nascimento, né? Antes do pré-natal, ou os prematuros de muito baixo peso, né? Baixa idade gestacional, tal. Faltou corticoide no Joãozinho, lá na mãe do João, e ele nasce prematuro, com baixo peso gestacional, ou com asfixia perinatal, ou a mãe dele demorou para romper a membrana, né, teve prolongada a membrana aí, ou ele já nasceu também com acidemia significativa, tá? Ó, a CPAP provavelmente vai fracassar. Então lembre-se desses aqui, tá? Falta de corticoide, antinatais, prematuros, baixa idade gestacional, asfixia perinatal, ruptura prolongada da membrana, acidemias significativas, tá? Aí você vai, você deve fazer o seguinte, você não deve permitir que o deterioro progressivo, tá? Em CPAP, né? Porque se deve manter a concentração estrita de descompensação aguda, tá? Ou apneias severas, né? De modo a não demorar a intubação orotraqueal para o início da VPP e a administração precoce de oxigênio, o sulfato oxigênio. Então, o que acontece? Você não vai demorar para ver se a CPAP vai funcionar, a ventilatória, a intubação. Não, você vai lá e não demora, tá? Para intubar e coisa. Não deve, porque você perde o recém-nascido, tá? O recém-nascido ele descompensa muito rápido, extremamente rápido. A CPAP, né, a invasiva, quanto a CPAP, ela tem a mesma eficácia do surfactante, tá? Então, ela tem a aplicação da CPAP no momento do nascimento resulta tão eficaz como a administração precoce de surfactante e constitui uma estratégia eletiva no tratamento desse nascido pré-termo com risco de síndrome da déficit respiratório. Então, a CPAP ela vai ser a mesma eficácia que o surfactante, tá? Então é isso aí. E a intubação invasiva também, mesma coisa. Aqui, administração surfactante, nós temos a administração do surfactante, você vai ver um tratamento precoce, muito precoce, e o precoce. O muito precoce, ele é nos primeiros 30 minutos na sala de parto. Quando o paciente ele é muito novinho, ele tem uma idade gestacional menor que 28 semanas, poxa, lembramos lá que o surfactante começa a ser usado, produzido no corpo das 28 às 32 semanas. Se ele tem menos de 28 semanas, óbvio que ele não vai ter surfactante. Ou ele tem um peso menor de 1000 gramas. O corpo não vai ficar perdendo tempo com surfactante ou outras coisas. Ele vai produzir outras coisas para ver por que essa criança, para compensar o baixo peso dela, ele vai trabalhar em outras áreas. E o pulmão, às vezes, fica esquecido. Então,
menor de 1.000 gramas ou menor de 28 semanas, certo? Administra antes nos primeiros 30 minutos, já na sala de parto, tá? Por quê? Porque ele não tem uma maturação pulmonar, tá? E que ele requer intubação nos primeiros minutos de vida, para apresentar dificuldade considerada, tá? Então, se você tem esses 4, tá? Os 2 primeiros que eu falei, e ele requer uma intubação endotraqueal. E aí também, nos primeiros minutos de vida, esses 3, né? Por uma dificuldade respiratória considerável, você vai pegar um tubo de uns 2,5 e vai, além de intubar, também fazer o surfactante, tá? A administração do surfactante se realiza logo após as manobras de reanimação, se o recém-nascido se requer, tá? Se ele não recuperou com as manobras de reanimação, surfactante nele, tá? Se o pessoal ali do profissional não está muito preparado, está com medo, está inseguro para fazer a intubação, assegurar uma boa posição do intubação endotraqueal, vai lá para a sala de imagens, a RAM, certo? E através da radiologia, você vai fazer a TET e vai fazer a administração do surfactante através da radiologia, tá bom? Colocou o tubo na radiologia, surfactante, tá? Após a manobra de reanimação, se requerir. Tratamento precoce de resgate. Aqui que nós vemos era muito precoce. Esse é precoce, antes das 2 horas. O que acontece? Ele recomenda o emprego, né, do precoce logo ao diagnosticar o que é a clínica e a radiologia da doença, né? Provavelmente o recém-nascido já está ali, depois da radiografia, já está ali na RM, você já faz ali. E indicado a administração surfactante, se é recém-nascido, necessita de FI2 maior ou igual, certo? A 30%. Se ele precisa de maior ou igual a 30%, surfactante nele, tá? O MAP você vai fazer menor ou maior ou igual, e se ele precisar também do MAP maior ou igual a 7 centímetros d'água, uma incidência de AaPO2 é menor de 0,2. Então esses casos aqui, certo? Esses 3 casos, você vai administrar o surfactante. IFI maior ou igual a 30, necessita de MAP maior ou igual a 7 centímetros por água e índice de PaO2 menor a 0,22. Se o recém-nascido de maior peso e maior idade gestacional, com característica de radiologia e evolutivo dessa doença, também é indicado o uso de surfactante, tá? Nós vimos lá no outro, menor de 28, né? Mas aqui também, se ele for maior peso, maior idade gestacional, mas tem a clínica, a evolutiva e está piorando, após a manobra, vai lá e dá surfactante, tá? Efetuar efeito imediato, maiores aspecto de
radiográfico do tórax, ele melhora o gradiente de oxigênio ao alvéolo arterial e aumenta a distensibilidade do pulmão. Então você vai fazer o raio-x, certo? Vai estar lá o raio-x, está melhorando. Vai estar lá o gradiente de oxigênio ao alvéolo, certo? Está o alvéolo lá arterial, está melhorando. Então é efeito do surfactante. E também você vai dar o surfactante, ele vai melhorar também a distensibilidade, né? Vai distender melhor um pulmão que estava restrito, vai começar a distender melhor, tá? As vias de administração, o endotraqueal, certo? No tubo, você coloca ali. Doses, 4 ml por quilo, né? Por dose, endotraqueal, dividido em 2 ou 4 alicotas. Essas doses recomendadas para surfactante de oxigênio com o nome de Survanta. Tá? Então você vai 2 a 4 alicotas ali, você vai dar de 4 ml por quilo. Aqui é a hora, o intervalo, né? Você vai dar cada 6, ó, enfermeira, você vai passar aqui, a gente vai passar a cada 12, 6 a 12, beleza? 12 horas, fechou? Aí a gente dá 2 a 4 horas, 4 doses, fechou? Então tá, combinado, pessoal? Combinado. Então, cada 6 a 12 horas eu passo aqui pra gente dar surfactante, um total de 12 a 4 doses. Ok? E quanto que eu dou nessas doses? Ó, 4 ml por quilo, por dose. Aí a gente passa pelo tubo, dividida em 2 a 4 alicotas, tá? E a administração do surfactante, ele tem algumas complicações, mas é melhor, como diz o ditado, eu prefiro viver fedendo do que morrer limpinho. Então é um bem necessário. Pode dar hipercapnia, hipoxemia, bradicardia, escape aéreo, tem que ficar ligado, tá? Ó, pneumotórax, enfisema intersticial, tá? Então tem que lembrar isso aqui, ó, enfisema intersticial e pneumotórax, tá? Pode ver lá o pneumotórax, vai aparecer lá. Obstrução do tubo, tá? Um pouquinho mais raro, mas tem. E a hemorragia pulmonar de 2 a 10% em menores de 800 gramas. Né? É muito pouco. O neneto é muito pouquinho, é muito pequeno, gente. Então, já é raro nascer e continuar vivo com esse peso. Quanto mais se é uma hemorragia aqui precisar de tudo isso, né? Então já é 2 a 10%. Então, por favor, administre independente dos... Aqui, ó, hipercapnia, sobe o CO2, você pode trabalhar isso. Ó, doutor, a gente viu aqui, ó, passou o móvel aqui, baixou o oxigênio. Então baixou, então vamos ver isso aí. Ó, o batimento cardíaco dele está diminuindo. Ixi, meu Deus, então vamos ver isso aí então. Ih, rapaz, eu acho que deu pneumotórax aqui. Você não tem que ficar preocupado com essas coisas, tem que tentar fazer da melhor maneira possível para ajudar esse paciente a viver, beleza? É nóis, valeu!